Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui, né? Fiquei um pouco sumida, mas estou aqui para estar comentando, né? Mais uma lição da nossa revista Shekinah, a revista aí do nosso ministério, Assembleia de Deus de Guapimirim. Hoje estarei comentando aqui com vocês um breve comentário, né? Provavelmente nós teremos uma lição gravada, né? Pelo comentarista, é a lição 9, né? A lição 9 tem o título O Concílio de Jerusalém. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Atos dos Apóstolos. Quem comenta essa lição de número 9 é o nosso presbítero Marcelo Gomes, né? Um homem de Deus, um homem que eu admiro, um homem que incentivou a mim e ao meu esposo a estudarmos a palavra de Deus, a nos dedicarmos à palavra de Deus. Sou grata ao presbítero Marcelo, à irmã Sheina, sua esposa, que o Senhor possa estar abençoando vocês em nome de Jesus. E o texto áureo dessa lição diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Isso aí está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. A verdade prática: a salvação é um ato proveniente da graça de Jesus Cristo, não existindo nenhum outro meio que possa conduzir ou se somar para que os homens sejam salvos. A leitura bíblica em classe fica no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, dos versículos de 1 ao 6. Eu digo que a lição é do 1 até o último versículo do capítulo 15. Mas aqui, a leitura bíblica em classe oferecida na revista são só apenas 6 versículos, tá bom? Vocês que estão aí de posse da revista, estão com a revista em mãos, leiam a leitura bíblica em classe em nome de Jesus. O objetivo geral. O objetivo geral, a gente sempre entende que é um objetivo geral, já né, é típico aqui da revista, são sempre 4 objetivos, sendo um geral e 3 específicos. O objetivo geral dessa lição 9 é defender que a mensagem salvífica tem como espinha dorsal a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos específicos: apresentar o grande problema da judaização da fé cristã. Nós vamos ver isso. Enfatizar que uma verdadeira liderança é fundamental para a igreja. Olha que interessante. Expor a decisão tomada no concílio, que foi um marco atemporal para a teologia cristã daquele tempo, né? O que acontece aqui? Nós vamos ver nos objetivos específicos. O objetivo geral é falar sobre a salvação, né? Que a gente sabe que a salvação é pela graça e não tem outro meio, método ou algo que se acrescente a isso. É a graça, a fé em Cristo Jesus. Mas os objetivos específicos, é interessante isso aqui, que vai falar sobre o perigo da judaização, da cultura judaica, tá? Vai falar sobre uma liderança, que é muito importante a igreja ter uma liderança fundamentada em Cristo. A gente precisa entender isso aí. E vai falar também sobre a tomada de decisão. Eles tomam uma decisão de fazer um concílio, né? E a gente vai entender o que é isso, tá bom? E aí, no tópico 1, já entrando aí, falando, né, como eu já falei aqui nesse objetivo específico, sobre a judaização. Paulo, em suas cartas, ele sempre escrevia, na maioria, né? Ele sempre tinha alguns problemas com algumas igrejas, né? Quando ele escrevia suas cartas, essa pequena pedra aí no sapato que vai falar da judaização. O judaísmo, ele um pouco que atrapalha o evangelho a se desenvolver. Como, irmã Cláudia? Com os seus costumes, suas culturas, que muitas das vezes não condizem com a Bíblia, né? Não é o que a Bíblia ordena ou ensina, e acaba isso atrapalhando, né, o evangelho aí na vida de alguém, tá bom? Então vamos lá. O tópico 1
vai falar sobre a judaização da fé cristã, né? No subtópico 1.1 vai falar judaizantes em Antioquia da Síria. A gente precisa entender uma coisa. Depois que Jesus só é assunto aos céus, o que acontece? O evangelho, né, vai se espalhando. A gente sabe, depois que o Espírito Santo de Deus é inaugurado, né, na terra, ele reveste de poder, né, aqueles que estão ali, e a palavra de Deus ela vai se estendendo. E os apóstolos, eles permanecem em Jerusalém, mas alguns se espalham. Os 12 principais apóstolos, eles ficam em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo. Mas alguns se espalham. Alguns, né, indo para aquela região ali da Antioquia, né, leva o evangelho para ali. O interessante, a gente viu isso na aula passada, que quando o evangelho chega em Antioquia, esse evangelho chega de forma muito genuína, né? Ele não chega um evangelho cheio de costumes judaicos, costumes judaizantes. E então a igreja de Antioquia, tanto que vai falar no capítulo 13, se eu não me engano, vai falar que havia mestres e profetas, né? Era uma igreja onde eles tinham muita preocupação em fazer algo que eu quase não tenho visto muito, que é sobre o discipulado, né? Era muito importante, eles discipulavam, eles viam isso como algo muito importante na vida do cristão, né? Quando a pessoa se converte a Cristo, ela precisa dessa introdução, né, ao evangelho a partir do discipulado. Eu sempre costumo falar que o discipulado é a classe de alfabetização do cristão, para a vida cristã. Aqueles irmãos que pularam o discipulado, eles encontram, tem um momento da vida deles que eles encontram dificuldades, né? Na sua caminhada cristã, eles vão encontrar dificuldades, mas isso não estou querendo dizer, eu não fiz discipulado, estou indo muito bem, amém. Mas a gente pode perceber quando uma criança, ela começa a estudar, né? Ela é introduzida ali na escola, né? Quem está assistindo esse vídeo entende de educação, sabe o que eu estou falando. E ela, se pular a classe de alfabetização, ela vai encontrar muita dificuldade. Ou se a classe de alfabetização for muito precária, ela vai encontrar dificuldade no decorrer das outras classes, dos outros anos, né, educacionais dela. A mesma coisa é com o cristão. O cristão que não é discipulado, ele encontra essas dificuldades na sua caminhada aí, tá bom? Mas aí, a igreja de Antioquia, ela é bem, ela tem essa visão, né, do discipulado. Tanto que Paulo, né, é ali nomeado por Barnabé a ser um mestre, né? Paulo é um mestre ali, antes da sua primeira viagem. Paulo é um mestre ali em Antioquia, ele ministra aulas ali em Antioquia, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Então Paulo, antes de fazer sua primeira viagem missionária, ele já estava trabalhando para Jesus, né? Então, voltando aqui, né, essa igreja de Antioquia é uma igreja gentílica. O que é uma igreja gentílica? É onde a maioria, né, das pessoas não é judeu, tá? A maioria ali são pessoas de outras nações. Então, o que acontece? Ela tem uma característica, né, que não está aí com essa cultura judaica perseguindo. Não tem essa cultura. Então, de repente, começa, né, essa introdução, vamos botar assim, de costumes e culturas, né, vindo do judaísmo. E é interessante que fala aqui no subtópico 1.1 que isso acontece através de pessoas que não foram levantadas por Deus para estarem lá ministrando sobre isso. Isso é muito importante. Quando a gente quer fazer algo para Deus, a gente precisa
pedir orientação ao Senhor, mas nós também precisamos pedir orientação aos nossos líderes, aos nossos pastores. Então, aqui no subtópico 1.1, tem uma fala aqui que o presbítero Marcelo coloca, que é muito importante. Ele bota assim: é importante ressaltar que a ida da Judéia destes judaizantes que foram a Antioquia não havia sido comissionada por nenhuma autoridade eclesiástica, apóstolos e presbíteros de Jerusalém, e sim foram por conta própria. Então, foram por conta própria, jogaram uma semente que não era para ser semeada e teve essa confusão. Que confusão é essa, Cláudia? Que alguém falou que era necessário. Eu não falei aqui que a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica? Não era uma igreja judaica, né? Onde a maioria era judeu. Então, o que acontece? Alguém chegou lá e falou: olha só, vocês vão precisar ser circuncidados, porque vocês não são salvos. Se vocês não se circuncidarem, vocês não fazem parte. Eles estavam baseados nisso, numa palavra de Deus, que a gente vai ver mais lá no início. Então, essa aculturação judaica, a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso, porque isso não tem nada a ver com espiritualidade ou com religião. Isso é aculturação. Então, a gente pode parecer, como o irmão colocou aqui, pode parecer simples. É só um ato simples, né? De circuncisão, enfim, mas isso é muito além. Isso vai mexer com outras estruturas que a gente vai ver mais para frente, que vai trazer um prejuízo para a igreja, se a igreja continuar nessa linha de raciocínio, tá bom? E aí no subtópico 1.3 é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. É a fala, né? É a fala dos irmãos ali no capítulo 15, no versículo 5, é a fala: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles tinham esquecido o que Jesus falou. Jesus, ele fala: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei, né? Então a lei não foi abolida, mas a partir de agora a gente precisa entender que Cristo cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, ninguém, que foi determinada por Deus, né, através de Moisés. Ninguém consegue, mas Jesus conseguiu. Então, para a gente ser um vencedor em relação às leis, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Então, Cristo deixa claro que agora Ele fez um favor para nós, né, que é a graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez esse favor. Então, nós precisamos ser gratos a Ele, estar com Ele, ter fé nele, e aí a gente alcança a salvação. Porque sem essas circunstâncias, nós não conseguimos alcançar a salvação. Somente através da fé em Cristo Jesus. Então, esses homens, eles tinham se esquecido disso, né? Estavam ali enraizados ainda na cultura judaica. Então, o judaísmo ali meio que quase contamina, vamos dizer assim, né? Não vou falar de uma forma muito negativa, mas meio que contamina ali a igreja de Antioquia. E aí levanta-se esse burburinho, né? Para circuncidar, não é? Então, né, fica aí essa confusão, vamos dizer assim, né? E acontece aqui, né, que continuando, aí isso inclui também a participação em rituais, práticas culturais, dietas alimentícias e eventualmente a conversão ao judaísmo. O que acontece? Como eu falei, parece ser um ato simples a circuncisão, mas se eu começar a observar a lei judaica, a lei de Moisés, as leis, né, que pertencem ao judaísmo, eu vou praticamente ter que me converter ao judaísmo, né? Eu vou ter que ser judeu. Então não é isso que Jesus deixou pra gente. Não foi isso que Jesus instruiu aos seus apóstolos. Isso tudo acontece porque pessoas não autorizadas por Deus vão a um determinado lugar e começam a pregar uma coisa que Deus não mandou elas fazer. Então, eles teriam que comer como judeus, se vestir como judeus,
falar como judeus, e Jesus já ensinou ao contrário. Jesus falou, nós temos que falar como cidadãos do céu, se vestir como cidadãos dos céus, não é verdade? Paulo, ele vai falar isso, nós somos cidadãos dos céus, né? Então a gente precisa andar como nos céus nós andaremos. Então não tem nada a ver com o judaísmo. Então a gente precisa ter, né, esse cuidado, vamos dizer assim. No tópico 2 vai falar sobre a relevância da liderança. Antes de entrar aqui no tópico 2, esses homens, eles também estavam se baseando aqui em Isaías 56. Em Isaías 56 realmente fala sobre a aliança com Deus. Mas a gente está falando de um tempo em que Deus tinha um tratar com o seu povo. Agora, não é só com o povo exclusivo de Deus. Agora, além do povo exclusivo de Deus, tem os gentis, tem as outras nações. O evangelho, essas boas novas, por isso o nome são boas novas. Essas boas novas que Jesus traz, né, inclui as outras nações. Então, não tem mais o pacto de aliança com um povo exclusivo. Agora é com a igreja. Agora é a igreja. A igreja, ela, vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas vamos falar assim, a igreja agora está miscigenada, né? A igreja agora, ela está aí, está incorporada das outras nações. Então, não tem mais esse pacto, essa aliança com um povo específico. Então, eles estavam se baseando em Isaías 56, verso 6, que realmente vai dizer que há uma aliança mencionada ali, né? Que é considerada, né, através da circuncisão. E fala, né? É falado que onde os incircuncisos eram excluídos da cidade santa. Mas não é isso que Jesus vem trazendo aí, né, com a sua missão, né, esse favor imerecido que Cristo faz por nós. E no tópico 2 vai falar sobre a relevância da liderança. É muito importante que a igreja ela tenha uma liderança bem, com uma base bem fincada na palavra de Deus, que sejam homens, né, e até mulheres dedicados à palavra de Deus, homens e mulheres que estudem a palavra de Deus, para que possam tomar decisões baseadas na palavra de Deus, não na sua opinião. Uma liderança, ela precisa entender, uma pessoa para ser líder, ela precisa entender que para ela ser líder, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, não na sua própria opinião, não no que ela acha. Porque muitas das vezes nós temos até um pensamento, mas quando a gente olha, observa as escrituras, a gente vai ver que Deus nos dá um entendimento. Não é aquilo que eu estava pensando. Então, essa liderança é muito importante nesse momento, né? Porque se eles fossem levar pelo pensamento de cada um, né, eles poderiam cair nessa armadilha aí de se aculturar, né, em outra, de se aculturar em outra cultura aí, no caso aí do judaísmo, tá? A identificação do problema, é interessante que eles identificam o problema, eles não ficam entre eles ali, que eles levam a quem de direito tem que levar. Muitas das vezes a igreja ela tem um problema e fica um burburinho daqui, um burburinho dali, né? E não levam a quem de direito devemos levar, né? Ao pastor, a uma liderança, ao presidente do ministério. A gente precisa levar para que haja, né, essa análise do problema. Então, já identificaram o problema, né? E já comissionaram aí pessoas, vamos lá em Jerusalém falar com os apóstolos, falar com os presbíteros, apóstolos de lá, né, homens de Deus que vão resolver esse problema pra gente. Espera aí, povo, né? Tô falando aqui com as minhas palavras. Igreja Antioquia. Espera aí, vamos lá resolver isso aí. Não é assim não. Não é o que eu acho, que fulano acha, que Beltrano acha. A gente vai lá, a gente vai analisar as escrituras e a gente vai ver, né? A gente vai encontrar aí uma resposta para isso. E Barnabé e Paulo, o presbítero Marcelo fala aqui, né, que eles são provas testemunhais. É importante isso também,
né? Eles são testemunhas do que o Espírito Santo de Deus fez, né? Eles viram, eles entenderam isso e eles têm base para estar falando sobre essas questões, né? E eles entendem que somente pela fé. Qualquer pessoa, ela é purificada pela fé, pela confissão dos pecados e a fé em Cristo Jesus. E aí ela está no rol da salvação. A gente precisa entender isso. Não é circuncidando, não é deixando o cabelo crescer até o pé, não é usando, né? Enfim, não quero entrar aqui em algumas questões de costumes, tá? Porque quando se trata de cultura, tá? É uma coisa muito profunda. Porque tem cultura, tem ações dentro de uma cultura, né? Tem os costumes dentro de uma cultura que ferem a Bíblia. Mas tem outros costumes dentro de uma cultura, por exemplo, quando se trata de vestimentas, de cores de roupa, né? Enfim, que não ferem a palavra de Deus. Então a gente precisa entender isso. E aí, todos aqueles que confessam Cristo Jesus como único suficiente Salvador, ele é salvo, ele é purificado. Não precisa de circuncisão. Não é verdade? E aí, eu já falei aqui, né? Precisa de uma liderança eficiente. E a decisão desse concílio, né? A decisão é tomada, é interessante que há esse concílio em Jerusalém, mas não é só entre eles. É entre eles e a igreja. A gente precisa entender que a igreja também tem uma fala. A igreja de Jerusalém, ela teve seu momento de fala. Não foi o que os homens, né, aqueles profetas, aqueles presbíteros decidiram. Eles decidiram, sim, mas juntamente com a igreja. E a gente precisa trazer esses costumes, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer doutrina, mas esses costumes para os dias de hoje. Muitas das vezes se reúnem, a igreja nem sabe o que está acontecendo, se reúnem, decidem e só comunicam, né? Como na verdade a igreja ela precisa ser ouvida também. A igreja precisa estar nas decisões, né? Fazer um concílio envolvendo a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, então ela tem o seu momento de fala também. Então, eles tomam essa decisão, né, com a participação da igreja, trabalhando juntos para resolver questões importantes e de cunho milenar. O que acontece aqui? Eles não resolvem, esse concílio não resolve só o problema da circuncisão, não. Por quê? Tem um lado de cá, mas também tem um lado de lá. Quando se fala de gentílicos, os gentílicos, eles também têm as suas culturas, como eu falei aqui já, que podem ferir, né, a palavra de Deus. E o que acontece? Foi tratado também, nesse concílio, sobre as práticas ilícitas que alguns poderiam continuar. Então, esse concílio, juntamente com os homens de Deus, juntamente, né, os presbíteros, os apóstolos, juntamente com a igreja, né, eles falam que o irmão colocou aqui, ó, e para corroborar sobre a decisão do concílio de forma explícita, né, ele usa uma fonte aqui, que é Marshall, em primeiro lugar, há as contaminações dos ídolos, refere-se à carne oferecida em sacrifício aos ídolos e depois comida numa festa do templo ou vendida no açougue. Então essas práticas não podiam mais continuar, né? Isso também foi tratado nesse concílio. Em segundo lugar, haviam as relações sexuais ilícitas, tá? A prostituição, o incesto, venda de corpos, adultério, relações sexuais fora do casamento, que a gente conhece como a fornicação, e entre outros. Entendidas, né, aí como prostituição. O terceiro elemento foi a carne de animais sufocadas. Morte por estrangulamento. Um método de abate mediante o qual o sangue permanecia na carne. E o quarto item era o próprio sangue. Então essas questões foram tratadas também nesse concílio. Não foi só falando sobre
a circuncisão. Também foi tratado sobre essas práticas ao qual a igreja não poderia praticar. Aqueles irmãos ali, agora, vindo de uma cultura, né, de uma outra cultura que não era judaica, com essas práticas também não pode. Então isso tudo foi tratado. O interessante é que esses homens de Deus, juntamente com a igreja, tomam essa decisão. E ali nos versículos de 25 ao 28, os irmãos vão falar que o Espírito Santo de Deus, né, ele chancelou a questão, ele concordou. Então tudo que façamos em concordância ao Espírito Santo de Deus. Façamos em oração, em jejum, né, que façamos em meditação a palavra. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus nos dá respostas através da sua palavra. Quem não lê Bíblia não ouve Deus, não ouve Deus. Então, que possamos ser pessoas, né, como os homens de Deus aqui de Antioquia, de Jerusalém, homens que procuravam ler a palavra de Deus, procuravam estudar a palavra de Deus, procuravam estar de acordo com a palavra de Deus através daquele que tinha acabado de ser inaugurado ali, o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Que você fique com Deus, fique na paz. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fale da palavra de Deus em nome de Jesus. Ore por esse ministério para a honra e glória do nome de Cristo.